Naquela manhã de terça-feira, o céu sobre o interior de Minas Gerais estava carregado, daquele cinza pesado que antecede chuva, mas não chove. Mariana tinha 26 anos, uma bolsa de lona no ombro, uma Bíblia herdada da avó debaixo do braço e o coração partido em pedaços que ela ainda tentava contar. Parou na calçada de terra batida em frente à casa onde havia crescido e respirou fundo. Atrás dela, a porta havia sido fechada com uma firmeza que não precisou de slam para doer. Seu pai não gritou. Não precisou. Rogério Fonseca era daqueles homens que machucam mais no silêncio do que no barulho. Tudo havia começado na noite anterior, quando Mariana voltou do culto de quarta. Sim, ela sabia que era terça, mas a congregação havia mudado o dia e ela ainda confundia, com os olhos brilhando de uma forma que seu pai conhecia e desprezava. E Rogério estava sentado à mesa da cozinha, frente a um copo de cachaça artesanal que ele mesmo fazia no fundo do quintal, lendo um livro de filosofia com a lombada tão gasta que o título havia sumido. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. "Você foi para a igreja de novo", disse. Não foi pergunta. Mariana colocou a bolsa no gancho da parede e foi até a geladeira. "Fui." Rogério fechou o livro com calma. Essa calma que ela conhecia desde criança, que era pior que qualquer grito. Quando sua mãe ainda vivia, era ela quem servia de amortecedor entre os dois. Dona Cida havia morrido 4 anos antes, de câncer, segurando a mão de Mariana e sussurrando um versículo do Salmo 23. Rogério havia ficado parado na porta do quarto do hospital, sem entrar, sem chorar, sem rezar. E havia saído andando pelo corredor como quem vai buscar café e demorou 2 horas para voltar. Quando voltou, disse apenas: "Acabou." E desde então havia uma parede entre ele e a filha que crescia um tijolo por noite. "Eu já te disse que não quero essa história dentro da minha casa", ele disse, ainda sem levantar os olhos. "Pai, eu só fui ao culto." Ele virou o copo devagar. "Essa casa tem regras, Mariana. Você é adulta. Pode acreditar no que quiser. Mas não vai trazer isso aqui dentro. Não vai deixar Bíblia em cima da pia. Não vai ficar cantarolando o hino no banheiro de manhã. E não vai me olhar com essa cara de quem me pena quando eu bebo. Eu não tenho cara de pena nenhuma." "Tem. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não sei o que vocês pensam? Que eu sou um coitado que perdeu a fé quando perdeu a mulher?" Ele levantou o rosto então, e os olhos eram duros como pedra de rio. "Eu nunca tive fé, Mariana. Eu fingia por respeito à sua mãe. E sua mãe morreu do mesmo jeito que qualquer pessoa que não reza morre. Igual. Deus não estava lá." Mariana sentiu o estômago virar. Ela havia aprendido, ao longo dos 4 anos desde a morte da mãe, a não responder quando ele ficava assim. Havia aprendido que aquela raiva não era com ela, era com um universo que ele cobrava como quem cobra dívida. Mas naquela noite, talvez pela exaustão, talvez porque havia ouvido no culto justamente uma pregação sobre coragem, ela respondeu: "Deus estava lá, pai. Eu estava lá. E ela também estava, com paz." O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Mariana. Rogério ficou olhando para ela por um tempo que ela não soube medir. Depois se levantou, foi até o quarto e fechou a porta. Ela achou que estava tudo bem. Achou que havia passado. Na manhã seguinte, a bolsa dela estava arrumada na sala. Não toda a roupa, apenas o essencial. A Bíblia da avó havia sido colocada por cima como se fosse descuido, mas Mariana sabia que não era. Rogério estava sentado no mesmo lugar de sempre, agora com café. Quando ela entrou na sala e viu a bolsa, parou. Ele disse, sem olhar: "Você pode voltar quando decidir viver como adulta racional. Enquanto você for para culto como se o mundo fosse uma creche gerenciada por um pai celestial, não tem espaço aqui." Pai, não é punição, é limite. Você mesma sempre fala que Deus provê, então deixa ele prover. E foi isso. Não houve mais palavras. Mariana pegou a bolsa, pegou a Bíblia e saiu. A porta fechou atrás dela com um clique seco. Agora ela estava na calçada, com o céu cinza lá em cima e uma cidade pequena à sua frente.
Morro do Cruzeiro tinha 42 mil habitantes, uma praça central com coreto, 2 semáforos que ninguém respeitava e a fama de ser lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Isso que era problema. Mariana não queria aparecer na casa de nenhuma amiga e ter que explicar. Não ainda. O orgulho ainda doía mais do que o medo. Ela começou a andar sem destino definido. Passou pela padaria do seu maneco, onde o cheiro de pão de queijo a fez lembrar que não havia tomado café. Comprou um, comeu andando, sentiu a queimação descer pelo peito vazio. Passou pela farmácia, pelo mercadinho, pela escola onde havia estudado. A cidade estava acordando devagar, como sempre fazia, sem pressa, sem alarde. Foi quando o celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mas o nome salvo era Cartório Almeida. Ela parou no meio da calçada, olhou a tela com estranheza. A mensagem dizia: Senhorita Mariana Fonseca, precisamos falar sobre o espólio do senhor Antônio Fonseca. Favor comparecer quando possível. Assunto urgente. Antônio Fonseca. O avô dela, o pai do pai. Mariana ficou parada por uns 30 segundos processando aquilo. Seu avô havia morrido 3 semanas antes, de forma tranquila, dormindo, com 81 anos, e a consciência limpa, segundo todo mundo que o conhecia dizia. Ela havia ido ao velório, havia chorado, havia segurado a mão dele gelada e agradecido por cada memória. Rogério havia ficado do lado de fora da igreja, onde o corpo foi velado, esperando do lado de fora como sempre fazia. Não entrou. O que ela não sabia, o que absolutamente ninguém havia mencionado, era que o avô havia deixado algo para ela. O cartório ficava a 3 quarteirões. Ela foi andando, a bolsa no ombro, a Bíblia debaixo do braço, o pão de queijo na mão. Quando chegou, uma moça jovem a atendeu com aquele sorriso de cartório que é gentil, mas eficiente. Chamou o Dr. Hélio, um senhor de cabelos brancos e bigode aparado, que usava suspensório e falava devagar, como quem pesa cada palavra antes de soltar. Ele a conduziu até uma sala pequena, ofereceu água e abriu uma pasta de documentos sobre a mesa. Seu avô, o senhor Antônio Fonseca, registrou um testamento simples, disse ele. A maior parte dos bens já estava em nome de seu pai, Rogério, mas havia um item específico que ele reservou para a senhora. Ele virou uma página e empurrou na direção dela. Um imóvel na Rua dos Ipês, número 142. Uma construção antiga, de alvenaria, com um terreno de 800 metros quadrados. Consta nos registros como propriedade de uso religioso. Uma igreja? Mariana piscou. Uma igreja? Dr. Hélio assentiu com a paciência de quem já explicou coisas surpreendentes muitas vezes. Segundo a escritura, o imóvel foi construído pelo seu bisavô, Benedito Fonseca, na década de 60. Funcionou como congregação evangélica por muitos anos. Seu avô era o responsável legal. Não estava mais em funcionamento. Pelo que consta, há pelo menos 16 anos. Mas o imóvel está regularizado, quitado, sem dívidas. É seu agora. Ela olhou para os papéis como se estivesse tentando ler numa língua estrangeira. Meu avô nunca me contou isso. O Dr. Hélio fechou a pasta com cuidado. Ele deixou uma carta junto com os documentos. Deslizou um envelope pelo tampo da mesa. Mas o nome dela estava escrito à mão na frente, com aquela letra redonda e firme que ela reconheceria em qualquer lugar. A letra do vovô Antônio. Ela não abriu ali. Colocou cuidadosamente dentro da Bíblia, entre as páginas, e assinou o que precisava assinar. Saiu do cartório com uma chave de metal antiga na mão, pesada, com uma fita vermelha amarrada nela que já estava desbotando. A Rua dos Ipês ficava no bairro mais antigo de Morro do Cruzeiro, num trecho onde as calçadas ainda eram de paralelepípedo e as árvores cresciam tortas sobre os muros. Mariana foi a pé, passando por frente às casas com grades floridas e cachorro deitado na sombra. O número 142 estava no final da rua, onde a calçada acabava e começava um terreno com capim alto dos 2 lados. O prédio estava lá, menor do que ela havia imaginado.
e paredes de alvenaria rebocada que um dia foram brancas e agora eram de um cinza sujo, manchado de umidade. Uma porta dupla de madeira escura, com 2 degraus na frente cobertos de folhas secas. Uma placa de metal acima da porta, enferrujada, mas ainda legível. Igreja Evangélica do Cordeiro. Fundada em 1963. Mariana ficou parada na frente por um tempo sem conseguir entrar. O coração batia de um jeito estranho, não de medo, mas de reconhecimento. Como se o lugar já a conhecesse, mesmo ela nunca tendo estado ali. Colocou a chave na fechadura. A trava estava enferrujada, precisou forçar, mas cedeu. A porta abriu rangendo com um som que ecoou pela rua vazia. O cheiro que saiu era de madeira velha, poeira de anos e algo mais difícil de nomear, como o incenso muito antigo que havia impregnado nas paredes. Ela entrou. E o interior era um salão único, com bancos de madeira pesada dispostos em fileiras dos 2 lados de um corredor central. O piso era de taco de madeira, muitos deles soltos, estalos a cada passo. Lá na frente, um púlpito simples com uma cruz de madeira atrás, sem Cristo, apenas a cruz. As janelas tinham venezianas de madeira verde que o tempo havia curvado, deixando entrar fios de luz que cortavam o ar empoeirado em linhas quase visíveis. Havia uma camada de silêncio ali que era diferente do silêncio de lugares simplesmente vazios. Era o silêncio de um lugar que já foi muito habitado e agora aguardava. Mariana caminhou devagar pelo corredor central. Seus passos ecoavam. Passou a mão no encosto de um banco, sentiu a poeira acumular nos dedos. Sentou-se, não planejou, simplesmente sentou, como se as pernas houvessem decidido por ela. Abriu a Bíblia no colo e tirou o envelope do avô. Abriu com cuidado, como quem abre algo que não pode ser desfeito. A letra era a dele, sem dúvida. Grande, redonda, com aquela pressão firme de quem aprendeu a escrever com tinteiro. Mariana, minha menina. Se você está lendo isso, então já sabe o que eu guardei para você. Guardei a última coisa que me restava do meu pai, Benedito, que construiu essa igreja com as próprias mãos quando tinha 32 anos e 2 filhos pequenos. Eu cresci nesse lugar. Aprendi a ler nesse lugar. Chorei pela primeira vez de verdade nesse lugar quando perdi minha mãe. A igreja fechou quando os últimos membros foram envelhecendo e partindo. Eu não tive coragem de vender. Não tive coragem de deixar cair. Mas também não tive mais força para cuidar. Você tem. Eu sempre vi em você o que o seu pai não consegue ver ainda. Uma fé que não é ingenuidade, é raiz. Cuide desse lugar, Mariana. Ou não cuide, se não for sua vocação. Mas pelo menos vá lá uma vez. Tem coisas guardadas que merecem ser vistas, especialmente no porão. Com o amor do seu vovô Antônio. Ela releu 2 vezes, especialmente no porão. Ficou olhando ao redor. Não havia visto nenhuma entrada para porão. Levantou-se e começou a percorrer o interior com mais atenção. Atrás do púlpito havia uma porta estreita que ela havia notado de relance. Abriu. Uma sala pequena que devia ter servido de sacristia, com um armário embutido velho e um cabide com um jaleco branco ainda pendurado, amarelado de tempo. No fundo da sacristia, outra porta, menor ainda, quase escondida pelo armário. Mariana empurrou o armário de lado com esforço, e o rangido ecoou pelo lugar todo. Atrás havia uma porta de madeira maciça com uma tranca de ferro. A chave que ela havia recebido no cartório tinha 2 chaves presas na fita vermelha. Ela havia usado uma na porta da frente. Pegou a segunda, encaixou, girou. A tranca cedeu. A porta abriu para dentro, revelando uma escada de madeira que descia para a escuridão. O cheiro que subiu era de terra molhada e papel velho. Ela procurou no celular a lanterna, ligou e começou a descer com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso. O porão não era grande. Talvez uns 40 metros quadrados com paredes de alvenaria úmida e piso de cimento. Mas estava cheio, cheio de história. Ao longo de todas as paredes havia prateleiras de madeira rústica, feitas à mão, abarrotadas de caixas, pastas, cadernos, objetos envoltos em pano,
com molduras viradas para a parede, garrafas de vidro com tampas de cortiça, ferramentas enferrujadas, latas fechadas. No centro, uma mesa grande de tábua grossa com uma cadeira de palhinha e uma lamparina de querosene que provavelmente não era usada há décadas. Mariana ficou parada no último degrau, iluminando tudo com o celular. Não era abandono, era preservação. Alguém havia organizado tudo aquilo com cuidado. As caixas tinham etiquetas escritas à mão. As pastas tinham datas. Era um arquivo. Um arquivo imenso, cuidadoso, de uma vida inteira de fé. Ela desceu o último degrau e foi até a mesa. Em cima dela havia uma caixa de madeira, diferente das outras, mais trabalhada, com uma pequena trava de latão. Do lado, um bilhete simples colado com fita crepe já ressecada. A letra era do avô. Para a Mariana. Abra primeiro. Ela abriu. Ou dentro havia 3 coisas. Um diário de capa preta, bem conservado. Uma fotografia antiga, preto e branco, de um homem jovem em frente à igreja, sorrindo, com uma Bíblia erguida na mão direita como quem ergue um troféu. E um envelope menor, este sem nome na frente. Ela pegou a fotografia primeiro. O homem não era o avô, era mais novo, mais magro, com um chapéu de palha inclinado. No verso, escrito a lápis quase apagado: Benedito Fonseca, 1963. Dia da inauguração. O bisavô. O homem que havia construído aquele lugar com as próprias mãos. Ela colocou a foto com cuidado na mesa e abriu o diário. A primeira página tinha uma frase sozinha, escrita com aquela caligrafia antiga de quem aprendeu em escola pública de décadas passadas, onde se copiava do quadro com dedicação, registro da obra de Deus nesta casa. Que quem ler saiba, aqui não houve grandeza humana, houve entrega. Mariana sentou na cadeira de palhinha e começou a ler. O diário de Benedito Fonseca não era um registro religioso formal. Era uma narrativa viva, honesta, às vezes engraçada, às vezes de partir o coração. Ele escrevia como quem conversa sem cerimônia. Contava de uma congregação que começou com 11 pessoas, num terreno que ele havia comprado vendendo um lote de gado. Contava das reuniões nas quartas e domingos, do coral que era formado por 4 mulheres que desafinavam, mas cantavam com tanta vontade que ninguém reclamava. Contava das visitas a famílias em crise, das cestas básicas montadas no salão quando a seca de 66 acabou com a plantação de metade do bairro. E contava da vez que um homem bêbado entrou no meio do culto xingando e saiu 1 hora depois chorando e pedindo oração. Contava também das dificuldades, da vez que o telhado desabou num pedaço e precisaram fazer mutirão para consertar. Da época em que o prefeito da cidade havia tentado comprar o terreno, e ele havia recusado, mesmo precisando de dinheiro. Esse chão não é meu para vender, ele escreveu. Foi dado para Deus. Quem sou eu? Mariana ficou lá embaixo por horas sem perceber. Quando subiu, estava escurecendo lá fora. Ela se deu conta de que não havia almoçado, de que estava com frio, de que não tinha para onde ir dormir e que, de alguma forma, nenhuma dessas coisas havia sido o seu pensamento principal nas últimas horas. Voltou ao salão principal, sentou-se em um dos bancos e ficou olhando para a cruz de madeira no fundo. E com a luz do fim do dia entrando pelas venezianas tortas em faixas alaranjadas que cortavam a poeira no ar. Senhor, ela disse em voz baixa, sem encenação. Eu não entendo o que o senhor está fazendo, mas eu estou aqui. Naquela noite, Mariana dormiu em um dos bancos do fundo da igreja. Usou a bolsa como travesseiro, cobriu os ombros com o jaleco branco que havia encontrado na sacristia, abraçou a Bíblia do jeito que abraça coisa viva. Dormiu mais do que esperava. Acordou com o sol entrando pelas frestas do telhado e o som de uma vassoura. Sentou-se de golpe, o coração acelerado. Uma senhora pequena, de cabelos completamente brancos presos num coque baixo, estava varrendo a calçada lá fora pelas venezianas entreabertas. Quando viu Mariana olhando, parou e acenou com a cabeça como quem não se surpreende com nada. Mariana foi até a porta, abriu, aí a senhora era muito pequena, miúda, com um avental florido e chinelos de couro. Tinha uns 70 e poucos anos, e os olhos mais vivos que Mariana havia visto em muito tempo.
Você é neta do Antônio? Perguntou a senhora, direto ao ponto. Sou. Mariana Fonseca. Eu sabia que você ia aparecer. A senhora encostou a vassoura na parede. Eu sou Zélia. Fui membro dessa congregação por 32 anos. Quando fechou, continuei passando para varrer a calçada toda semana. Não consegui largar o hábito. Ela deu um sorriso curto, sem sentimentalismo. Seu avô me avisou que havia te deixado o lugar. Disse que você saberia o que fazer. Eu não sei nada, Mariana disse com honestidade. Ninguém sabe quando começa, a Zélia respondeu. Entra, me faz um café se tiver alguma coisa na cozinha. Preciso te contar sobre esse lugar. Não havia café. Havia uma torneira que ainda funcionava. Um fogão de 2 bicos que acendeu no terceiro fósforo e, num armário da pequena cozinha dos fundos, uma lata de Nescafé tão velha que Mariana não se arriscou a usar. Foram até a padaria na esquina, compraram café e pão de queijo, voltaram e sentaram nos bancos do salão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Zélia contou. Contou de Benedito que ela havia conhecido quando era criança e que era um homem de presença diferente. Daqueles que quando entram num cômodo, a temperatura muda sem que ninguém saiba explicar por quê. Contou do avô Antônio, que havia assumido a responsabilidade legal pela igreja, depois que Benedito ficou doente, e que tentou manter as portas abertas até o último membro regular partir. Contou que o último culto havia sido num domingo de agosto de 2008, com 6 pessoas presentes, e que Antônio havia orado no púlpito por quase 40 minutos, sozinho, como quem não quer terminar. E o porão? Mariana perguntou. Zélia pausou, olhando para o fundo do café. O seu bisavô Benedito era organizado demais para ser real. Tudo o que acontecia nessa congregação ele registrava. Nomes, datas, histórias, pedidos de oração, respostas de oração, batismos, casamentos, enterros. Ele dizia que a história de Deus com o povo não podia se perder. Ela bebeu um gole. Quando a igreja fechou, seu avô desceu tudo para o porão e guardou com cuidado. Disse que um dia alguém precisaria daquilo. Mariana ficou em silêncio por um momento. Tem muita coisa lá embaixo. Tem a história de muita gente dessa cidade. Gente que passou por esse lugar e foi embora diferente. Ou gente que veio no pior momento da vida e encontrou alguma coisa aqui. Zélia fez uma pausa. Seu avô tinha muito ciúme desse porão. Não deixava ninguém mexer. Dizia que estava guardado com propósito. Naquela tarde, Mariana voltou ao porão. Desta vez com mais calma, com uma caneta e um caderno que havia comprado no mercadinho. Começou a abrir as caixas com cuidado, uma por uma, registrando o que encontrava. O que havia ali era extraordinário. Havia cadernos de ata de todas as reuniões da congregação desde 1963, sem falhar um único mês. Havia uma caixa só com fotos, centenas delas, de cultos, de festas juninas no pátio, de batismos no tanque que havia nos fundos do terreno, de grupos de jovens que pareciam ter sido tiradas em diferentes décadas pelos cortes de cabelo e roupas. Havia cartas, muitas cartas. Havia algumas endereçadas ao pastor Benedito, outras à congregação em geral. Algumas eram de gratidão, escritas por pessoas que haviam passado por momentos difíceis e encontrado apoio naquele lugar. Outras eram pedidos de ajuda, alguns deles com histórias que Mariana precisou parar de ler no meio porque o peito ficou pesado demais. Havia uma caixa específica, etiquetada com a palavra respondidas, que continha pedidos de oração que depois haviam sido devolvidos com um bilhete do Benedito anotando o que havia acontecido. Uma mulher que havia pedido oração pela saúde do marido e depois mandou um cartão com foto dos dois sorrindo. Um homem que havia pedido emprego e depois voltou pessoalmente para entregar uma cesta de Natal como forma de agradecimento. Histórias simples, sem milagre espetacular, mas reais. No fundo de uma das prateleiras, a Mariana encontrou algo que a fez parar completamente. Uma caixa menor, separada das outras, com uma etiqueta diferente das demais. A letra era do avô Antônio, não do bisavô. Dizia apenas Rogério.
Ela ficou olhando para a caixa por um longo tempo antes de abrir. Dentro havia um único caderno, não muito grosso. Na capa, escrito pelo avô: Orações por meu filho. Mariana sentou no chão do porão com as costas na prateleira e abriu o caderno. Eram orações. Orações escritas com data que o avô havia feito pelo pai dela ao longo de mais de 30 anos. Começavam quando Rogério tinha 18 anos e havia saído de casa dizendo que não acreditava em nada e que religião era a muleta dos fracos. A última era de 3 semanas antes, provavelmente alguns dias antes de o avô morrer. Cada página era uma oração diferente. Algumas curtas, 2 linhas, aí outras longas, cobrindo toda a frente e o verso. Alguns pedidos se repetiam ao longo dos anos. Que Rogério encontrasse paz. Que o coração dele abrisse. Que a dor que ele carregava desde novo encontrasse lugar para pousar. Nenhuma das orações tinha tom de cobrança. Nenhuma pedia que Rogério fosse punido por não crer. Eram cartas de pai para filho, mediadas por Deus, cheias de amor que não pedia retorno. Mariana chorou no chão do porão da igreja evangélica do Cordeiro por um tempo que não conseguiu medir. Não era choro de tristeza. Era de algo mais complicado, que misturava perda e descoberta e compreensão de coisas que até então não tinham tido forma. Seu pai havia sido orado por 40 anos. E não sabia. Nos dias seguintes, Mariana estabeleceu uma rotina. Acordava cedo, lavava o rosto na pia da cozinha, aí ia à padaria da esquina buscar café e voltava. Passava as manhãs organizando o porão, catalogando, separando o que estava deteriorado do que podia ser preservado. Passava as tardes no salão principal, que começou a limpar aos poucos, banco por banco. Zélia aparecia quase todos os dias. Às vezes ficava, às vezes só passava para ver se estava bem. Outras pessoas começaram a aparecer também. Não de forma organizada, sem convite, sem anúncio. Uma tarde, um senhor de cabelo completamente branco parou na porta e ficou olhando para dentro. Mariana foi até ele. Ele disse com voz embargada que havia sido batizado ali em 1979, que havia passado décadas em outro estado e que havia voltado para Morro do Cruzeiro depois de se aposentar. Que toda vez que passava pela rua desviava o olhar porque doía, mas que naquele dia havia parado porque a porta estava aberta. Mariana disse: Pode entrar. E ele entrou, foi direto até o banco da terceira fileira do lado direito e ficou sentado em silêncio por quase 1 hora. Quando saiu, disse obrigado sem explicar o quê. Uma jovem apareceu 2 dias depois com um bebê no colo, dizendo que havia visto a porta aberta e sentido vontade de entrar. Não era evangélica, disse com um certo cuidado, como se esperasse julgamento. Mariana disse que tudo bem, que podia sentar. A jovem sentou, amamentou o bebê, ficou olhando para a cruz de madeira. Depois perguntou: A senhora acredita mesmo que tem alguém lá em cima? Mariana pensou por um segundo. Acredito. Não porque nunca tive dúvida, mas porque já fui respondida demais para negar. A jovem ficou mais um tempo e foi embora sem deixar o nome, mas voltou na semana seguinte. Mariana não havia falado com o pai desde o dia em que saiu de casa. Havia mandado uma mensagem simples dizendo que estava bem e que havia encontrado um lugar para ficar. Rogério não respondeu. Ela não mandou mais nada. Não por orgulho, mas porque sabia que aquele silêncio precisava de tempo. O que ela não esperava era que o tempo fosse tão curto. 3 semanas depois de estar na Igreja do Cordeiro, numa tarde de quinta-feira, em que ela estava no porão separando as fotografias por década, ouviu passos no salão lá de cima. Subiu devagar, com cuidado. Ficou parada na porta da sacristia quando viu. Rogério estava parado no corredor central, de costas para ela, olhando para a cruz de madeira lá na frente. Ele era um homem alto, de ombros largos que os anos haviam começado a curvar levemente. Estava de calça de trabalho e camisa xadrez como sempre. As mãos juntas atrás das costas. Imóvel. Mariana ficou parada sem respirar por um momento. Depois disse em voz baixa: Pai. Ele não se virou de imediato. Ficou mais alguns segundos olhando para a cruz. Depois virou devagar.
O rosto estava diferente do que ela havia visto aquela noite na cozinha. Não mais fechado. Mais cansado, talvez. Como alguém que esteve carregando peso por muito tempo e que está calculando se é hora de pousar. Fui lá em casa, ele disse. Na casa do meu pai. Para ajudar a organizar as coisas. Mariana esperou. Ele tinha um quarto separado. Que eu não sabia. A tia Gertrudes me mostrou. Tinha um oratório. Rogério fez uma pausa, olhou para o lado. E tinha cartas. Cartas que ele escrevia e não mandava. Para mim. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu sei. Klaus a olhou. Você sabia? Tem um caderno no porão, pai, com orações que ele fez por você por 30 anos. Rogério ficou completamente imóvel. O silêncio que veio foi do tipo que não precisa ser preenchido. Ele olhou de volta para a cruz. Ficou olhando por um tempo longo. Eu sempre achei que ele havia desistido de mim, disse por fim, com uma voz que Mariana reconheceu como sendo a voz de baixo, a que ficava escondida atrás da voz firme do dia a dia. Quando eu disse que não acreditava, com 18 anos. Ele ficou quieto. Eu achei que era desaprovação, que ele havia me cortado por dentro, mas ele orava por você todo dia. Rogério virou o rosto para longe. Mariana viu os músculos da mandíbula se contraírem. Eu fui um idiota com você, ele disse então, ainda de lado. Aquela noite. Pai. Não, deixa eu falar. Ele virou de volta para ela. E os olhos estavam secos, mas havia algo diferente neles. Uma rachadura que ela não havia visto antes. Eu usei você como saco de pancada para uma briga que tenho com o universo há 40 anos. Isso não é certo. Mariana caminhou até o banco mais próximo e sentou. Depois de um momento, apontou para o banco ao lado. Ele ficou parado por um instante. Depois foi e sentou. Eles ficaram em silêncio por um tempo, olhando para de frente. Você vai ficar aqui? Ele perguntou finalmente. Eu acho que sim, por enquanto. Ela pausou. Tem muita coisa no porão, pai. A história dessa congregação, do vovô Benedito, da família inteira. Você devia descer lá um dia. Rogério olhou para os próprios sapatos. Não sei se estou pronto para isso. Não preciso estar. Ela olhou para ele de lado. Eu fiquei 3 semanas sem estar pronta para muita coisa. Então fui fazendo assim mesmo. Ele quase sorriu. Quase. Ficaram ali os dois por mais algum tempo, sem pressa, sem resolução imediata, sem o conforto fácil de uma reconciliação de filme. Eram duas pessoas com feridas reais tentando entender, devagar, como o espaço entre elas havia sido construído e se havia forma de desfazê-lo sem que as paredes desabassem tudo junto. Quando Rogério foi embora, já estava escurecendo. Ele parou na porta e ficou olhando para a placa enferrujada lá em cima. Igreja Evangélica do Cordeiro, fundada em 1963. Ficou olhando por um tempo longo. Depois disse, sem virar. Seu avô era um homem teimoso. Eu sempre soube disso. Só não sabia que teimosia e amor podiam ser a mesma coisa. E saiu. Mariana ficou parada na porta, vendo ele ir embora pela rua de paralelepípedos, as árvores tortas lá em cima, o céu já escuro com as primeiras estrelas aparecendo. Sentiu algo que não conseguiu nomear de imediato. Depois entendeu. Era o início de algo. Não a chegada, o início. Voltou para dentro, acendeu a lamparina velha que havia encontrado no porão e que ainda funcionava com o querosene que ela havia comprado no posto, e foi até o púlpito. Abriu a Bíblia da avó no Salmo 126. Leu em voz baixa para ninguém e para todo mundo. Os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Ficou um momento em silêncio. Depois desceu de volta ao porão. Havia ainda muito a catalogar. Muito a preservar. Histórias de gente comum que havia passado por aquele lugar e deixado alguma coisa, um nome, uma data, uma oração escrita com letra de quem não estava acostumado a descrever. Cada página daqueles cadernos era um fio. E os fios juntos formavam algo maior do que qualquer um deles havia percebido na hora. Mariana trabalhou até tarde,
com a lamparina na mesa grande do porão, os cadernos abertos ao redor. Em determinado momento parou e olhou para o caderno de orações do avô por Rogério. Pegou a caneta que havia comprado. No final da última página, abaixo da última oração do avô, escreveu: Eu continuo, vovô. Com amor, Mariana. Fechou o caderno. Colocou de volta na caixinha de madeira. Subiu. Nas semanas que se seguiram, a Igreja do Cordeiro não virou templo moderno. Não ganhou placa nova nem sistema de som. Mas as portas continuaram abertas todos os dias, do início da manhã até o anoitecer. Zélia trouxe mais 2 mulheres da antiga congregação que ainda viviam na cidade. Há mulheres de 70 e tantos anos que choraram quando entraram e ficaram ajudando a limpar, como se precisassem estar ali. O senhor do cabelo branco voltou e trouxe a mulher. A jovem com o bebê voltou e perguntou se podia trazer uma amiga. Mariana não fez culto, não pregou, não anunciou nada. Abria a porta, fazia café, deixava a Bíblia aberta no púlpito, cuidava do lugar. Quando alguém queria conversar, conversava. Quando alguém queria silêncio, deixava em silêncio. Quando alguém chorava, ficava perto sem apressar. Rogério voltou 2 vezes. Na primeira, ficou na porta e foi embora depois de 10 minutos, sem dizer nada. Na segunda, entrou, foi até o banco do centro e ficou sentado por meia hora. Quando saiu, disse para Mariana: Esse piso está solto em vários lugares. Vou trazer ferramenta no fim de semana. Ela não fez comentário além de obrigado. Sabia que aquele era o jeito dele. Sempre foi. No sábado seguinte, Rogério apareceu cedo com caixa de ferramentas e passou o dia inteiro consertando o piso de taco, banco por banco, fileira por fileira, em silêncio. Mariana ficou no porão catalogando. Às vezes ouvia o martelar lá de cima e parava para ouvir por um momento antes de continuar. No final do dia, ele desceu ao porão pela primeira vez. Ficou parado nos últimos degraus, iluminando com a lanterna do celular, olhando para as prateleiras cheias, para as caixas etiquetadas, para aquele arquivo enorme de uma vida de fé que havia sido guardado com cuidado por décadas. Meu Deus, ele disse em voz baixa, e depois percebeu o que havia dito e ficou em silêncio. Mariana não comentou. Ele desceu até a mesa grande e ficou olhando para os cadernos que ela havia organizado por ano. Pegou o mais antigo, de 1963. Abriu. Leu o que estava na primeira página em voz muito baixa, como quem lê para si mesmo. Registro da obra de Deus nesta casa. Que quem ler saiba. Aqui não houve grandeza humana. Houve entrega. Rogério ficou olhando para aquela frase por um tempo longo. Depois perguntou, sem levantar os olhos do caderno: Onde está o caderno com as orações por mim? Mariana foi até a prateleira, pegou a caixinha de madeira e colocou sobre a mesa. Ele não abriu naquele momento. Ficou com as mãos sobre a tampa por alguns segundos. Depois olhou para ela. Me dá um tempo. Ela assentiu e subiu. Ficou no salão, sentada num banco com a Bíblia no colo, ouvindo o silêncio que vinha de baixo. De vez em quando o chão rangia levemente, ao som dos passos do pai se movendo pelo porão. Durou muito tempo. Quando ele subiu, os olhos estavam vermelhos. Não havia choro evidente, mas os olhos não mentiam. Ele colocou a caixinha de madeira sobre o banco ao lado de Mariana e ficou parado. 40 anos, ele disse. Ela assentiu. Ele orou por mim por 40 anos e eu nunca soube. Rogério ficou olhando para a cruz de madeira lá na frente. Ficou assim por um tempo tão longo que Mariana começou a achar que ele havia se fechado de volta. Mas então ele disse: Eu não sei se consigo acreditar no mesmo jeito que você acredita, ou que meu pai acreditava. Mas eu sei que algo que faz um homem orar por um filho ingrato por 40 anos sem desistir. Isso não é fraqueza. Não, ela disse. E não é ignorância. Não. Ele assentiu lentamente e como quem resolve algo internamente que demorou décadas para ser resolvido. Depois virou para ela. Eu preciso consertar o telhado também. Tem goteira em 2 lugares que vi hoje.
Fim de semana que vem. Mariana deixou um sorriso pequeno aparecer. Tá bom, pai. Ele se levantou, pegou a caixa de ferramentas. Parou na porta, olhou para trás, para o interior daquele salão simples com seus bancos consertados, sua poeira de décadas, sua luz de tarde entrando pelas venezianas. Seu bisavô era carpinteiro antes de virar pastor, sabia? Ele disse, quase casual. Não sabia. O piso é um trabalho bonito. Deve ter demorado muito. Uma pausa. Ele fez isso sozinho. Rogério saiu. Mariana ficou ouvindo os passos dele diminuírem pela rua de paralelepípedos, depois se calarem. Ficou sozinha no salão. A lamparina no canto, a Bíblia no colo, a luz laranja da tarde entrando torta pelas venezianas. Havia muita coisa ainda por fazer. O telhado, o piso nos fundos, a pia da cozinha que pingava, as janelas que precisavam de massa nova. Havia os cadernos no porão que ela havia só começado a catalogar. Havia histórias que precisavam de cuidado para não se perderem. Mas havia também aquilo que não estava em nenhuma lista. A jovem com o bebê que ia voltar. O senhor do cabelo branco que havia dito que podia trazer mais gente. Zélia e as outras duas senhoras que vinham toda terça. E um pai que ia consertar o telhado no fim de semana seguinte. Nada era o que ela havia planejado. Ela havia saído de casa com uma bolsa, uma Bíblia e nenhuma resposta. Havia encontrado um lugar que não sabia que existia, guardado por um avô que não havia sobrevivido para ver, cheio de histórias de gente que havia passado por ali e deixado parte de si mesma nas paredes. Não era solução. Era começo. E começos ela havia aprendido naquelas semanas. Não precisam ser perfeitos. Precisam apenas ser reais. Mariana abriu a Bíblia da avó. Não em nenhum lugar específico. Deixou as páginas caírem sozinhas. Caiu nos Isaías. Leu em voz baixa. Eis que faço coisa nova. Não a percebeis? Eis que já brotou. Não a conheceis? Fechou os olhos por um momento. Lá embaixo, no porão, o caderno de orações do avô por Rogério estava aberto na última página. Acima das palavras do avô e abaixo das suas, o espaço em branco que restava era imenso. Espaço suficiente para muita coisa ainda não escrita. E isso era exatamente o suficiente.